Oi, meu nome é Cristiane Frois, eu sou psicóloga e vim aqui conversar com vocês a respeito de um assunto que mexeu com muitas pessoas esses dias, com todos nós, na verdade. A morte da cantora Marília Mendonça. E aí, né, quando morre alguém que nós gostamos, que nós admiramos, fica o nosso questionamento, né, o nosso medo e até a nossa mudança temporária que seja quando pensamos na morte. Todas as vezes que nós pensamos na morte, nós falamos muito, né, a respeito de olhar mais para o outro, olhar mais para as pessoas, fazer diferente, eu vou mudar. Principalmente quando morre alguém muito próximo de nós ou alguém que nós admirávamos de uma forma tão repentina como foi a dela, né? Mas aí nós temos que pensar na seguinte forma. Marília Mendonça era uma mulher de 26 anos de idade que viveu intensamente. Esses 26 anos que ela viveu, podemos dizer que foi uma vida e tanto. Ela começou a compor com 12 anos. Eu assisti algumas reportagens, né? Nessas reportagens, ela falando a respeito do quanto de nãos que ela levou, mas que ela ia em busca do sim. E o tio dela, que sempre esteve, que até faleceu junto com ela, ele falando, né? Ela falando que ela, quando ela era menor de idade, que ela ia cantar nos barzinhos e tinha que ter alguém, né, que se responsabilizasse por ela, ele que ia junto, ele apostava nela e tudo mais, a família incentivava e ela ia e fazia. Mas se nós pararmos e pensarmos, né, quanto medo essa mulher não sentiu, né, diante dos primeiros nãos, como para ela deve ter sido difícil, né, o querer ir em busca, o não desistir. Nós víamos ali os sorrisos, as alegrias, mas e os choros por trás? E as dificuldades que ela passou para chegar onde ela chegou, tão jovem, uma vida tão intensa. Ela foi mãe, ela foi namorada, ela terminou, ela voltou, ela emagrecia, ela engordava como todo ser humano normal. Ela passou, né? Ela falando, e era por isso que ela era tão real. Eu tava assistindo um stories dela, tem até no Instagram dela falando do processo de emagrecimento, o quão doloroso era, como todos nós, quando queremos emagrecer por saúde, quando queremos emagrecer até por questões da estética, que é a escolha de cada um faz aquilo que acha que julga ser importante para si. E ela falando, né, que como ela caía, como ela voltava a engordar, como todos nós seres humanos. E era isso que chamava muita atenção dela, né, nela, sobre a figura dela. Porque ela era uma mulher real. Ela não era uma mulher de rede social que pintava tudo lindo e maravilhoso. E ela contando que as pessoas falavam, mas para quem tem dinheiro é fácil. E ela falando, não é fácil é nada, é difícil para todo mundo. E realmente, nós tendemos a dar muitas justificativas na nossa vida. Nós vamos justificando, eu não emagreço porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou atrás do meu sonho por isso. Ela também não começou tendo, não. Mas ela foi. E quantos de nós, muitas vezes, paralisamos, vivemos uma vida, e ela faleceu com 26, mas que vida intensa, né? Que vida bonita, que trajetória bonita, que legado bonito que ela deixou. E nós, que muitas vezes temos 30, 40, 50, 80 e estamos simplesmente sobrevivendo, porque o medo dos haters da nossa vida real, porque ela tinha milhares de haters, ela teve uma legião de pessoas que a admiravam. Mas para ela chegar nesse ponto, ela teve também vários haters. E ainda tem, né? Tem várias pessoas até hoje que julgam, que criticam por nada, simplesmente pelo prazer de ir lá e falar da vida do outro. Como na nossa vida também tem. Mas vocês imaginem só, uma figura pública que passou por diversas situações. Eu estava assistindo uma entrevista muito bacana dela no Danilo Gentili, foi até uma homenagem que ele fez para ela, mas também em 2017, acho que foi 2016 ou 2017 essa entrevista, eu já tinha assistido, eu assisti novamente nessa homenagem que ele fez no De Noite para ela, e ela falando, né, que o maior medo dela era perder a essência, ela era não ser ela de verdade, até porque ela não queria sair e imaginar que tinha alguém ali filmando, que tinha alguém fotografando, ela queria beijar, ela queria fazer coisas que uma mulher normal faz. Né? E ela não queria saber se tinha gente ali olhando. Ela falou que começou a se cuidar mais, porque as pessoas falavam, olha, agora você é uma figura pública. Mas que ela não queria deixar de ser ela, e ela tinha muito medo disso. E quantas vezes nós deixamos de ser nós de verdade pelo medo de uma pessoa que
que não representa muito na nossa vida, até mesmo por quê? Porque as pessoas, quando nos criticam em excesso, quando falam muito, elas estão falando delas mesmas. E aí nós pegamos aquilo pra gente, queremos representar algo, né? Um status de ego, um status de de que eu não posso errar, que eu sou muito boazinha, que eu sou uma pessoa perfeita, eu não vou em busca dos meus sonhos, porque se eu errar, fulano pode falar alguma coisa. E aí nós vamos vivendo uma vida medíocre, uma vida mais ou menos, uma vida pequena, né? Sendo que a nossa vida é tão grandiosa, sendo que nós temos tantas possibilidades, sendo que nós podemos, né, sermos nós de verdade, mas muitas vezes nós nem sabemos quem nós somos. Eu tenho o hábito, e sempre tive não, né, depois do processo de autoconhecimento que eu passei a ter. Eu sempre pensei da seguinte forma: se hoje for o último dia da minha vida, o que eu gostaria de fazer? Como que eu gostaria de deixar as pessoas? O que eu gostaria de falar? O que eu gostaria de ser? Mas isso não é como algo, não é pensando na morte como algo ruim. É pensando que ela faz sim parte da nossa vida e que ela vai acontecer a qualquer momento, independente da nossa idade. Independente até do nosso estado de saúde. Porque muitas vezes estamos extremamente saudáveis, mas acontece algo, isso aí não está no nosso controle. Nada na vida está sob nosso controle e nós queremos controlar tudo. A única coisa que nós podemos controlar é como nós vamos agir diante das situações. Isso é a única questão e é muito poderosa, né? Porque se nós aprendermos a nos controlar, a cuidarmos de nós temos tudo na nossa mão. Agora, a morte, o que vai acontecer, isso aí não está sob nosso controle, não. E nós temos que pensar nisso, não é como algo trágico, não. Ao contrário, é eu saber o seguinte: qual o legado que eu estou deixando. Quando as pessoas pensarem a meu respeito, elas vão pensar o seguinte: não, ela viveu mesmo. Ou então, ela era uma pessoa tão boazinha, ela fazia tudo que as pessoas queriam. E aí ela não viveu, não. Sabe? Aí você não viveu, não. Você viveu pelo olhar do outro. E aí não dá mais tempo. Então nós temos que pensar o seguinte: quais são os meus sonhos reais? Quais são qual pessoa real eu sou? Eu sou real de verdade ou eu sou um fantoche na mão do outro? Quantas vezes eu deixo de viver os meus sonhos porque eu temo o que as pessoas vão dizer? Sinceramente, as pessoas não estão nem aí para o que estamos fazendo. Essa é a realidade. As pessoas, às vezes, elas só querem criticar, elas só querem julgar, elas só querem apontar. Poucas são as pessoas que realmente se importam conosco. A maioria só quer falar, só quer saber como você está para julgar, para falar. Infelizmente, ainda é assim. Infelizmente, porque a pessoa que está com você de verdade, ela está com você. Quando você errar, ela vai falar: errou, vamos levantar e vamos continuar? Acertou, que bacana, vai vibrar com você. E isso dá para contarmos nos dedos. Infelizmente dá. Né? A maioria só quer saber mesmo. E tá tudo bem, nós não estamos aqui também para sermos amados por todo mundo, não. Nós temos que aprender a nos amar. Quando nós nos amarmos, aí sim, nós conseguiremos amar as pessoas sem esperar nada delas. Que nós ainda fazemos esperando algo em troca. Eu faço por você, mas quando eu precisar, eu quero que você faça por mim. E se eu faço porque eu quero fazer, eu até esqueço do que eu fiz. Aí você não vai cobrar nada de ninguém. Nós não temos que cobrar nada de ninguém, a não ser de nós. Eu preciso me observar e olhar: olha, eu tô vivendo realmente a vida que eu quero? Se a minha vida acabar daqui a pouco, como que eu vou morrer? Eu vou morrer feliz ou vou pensar no tanto de coisa que eu tinha que fazer? É óbvio que não vai dar pra gente fazer tudo, não. Mas hoje o que é possível eu vou fazer. Eu fui em busca daquele sonho ou ele continuou no papel? Eu continuei com medo do olhar do outro, ou eu fui fazer aquilo que eu queria mesmo, porque eu acreditava em mim? Eu sabia que eu podia errar e que faz parte errar, porque eu não sou perfeita e jamais quero ser, porque eu já falo, né, que não existe ninguém perfeito. Só quem é perfeito é quem se acha perfeito, e quem se acha são chatos, são pessoas chatas, porque se acha. Nós não temos que achar, nós temos que ser. E ser humano. Humano é quem cai, é que levanta, é que acerta, é que erra, é que chora, é que se alegra. Nós temos que viver intensamente. E se a morte chegar e tivermos 26, 30, 40, 50, 80, nós temos a certeza que vivemos de verdade.
e não somente sobrevivemos. Porque sobreviver é ficar sempre pensando no que eu vou fazer, no que eu podia ter feito, ficar pensando no quão a vida é exaustiva, no quão tudo é cansativo. E nós não viemos aqui para isso. Deus não criou pessoas tão incríveis como nós para simplesmente chegarmos aqui e sobreviver. Eu tenho que entender qual é o meu talento, qual é o meu dom, independente do olhar do outro. O olhar do outro é o olhar dele. Eu tenho que aprender a me olhar com o meu olhar. Eu tenho que aprender a enfrentar, muitas vezes, os desafios da vida. E enfrentar de cabeça erguida. Às vezes eu vou pedir ajuda também, porque às vezes está difícil. Eu vou chorar, eu vou cair, mas eu vou levantar e vou seguir em frente. Em frente, enfrentando, vivendo, caindo, ressignificando. Até mesmo porque nós não temos mais que ficar justificando a nossa dor. Justificativa todos nós teremos. Todos, independente de você ter dinheiro, independente de você não ter, independente de qualquer coisa. Justificativa para dor, todos nós temos, sabe por quê? Todos nós passamos por ela. Então nós vamos achar 1000 justificativas. Mas eu não fiz isso porque minha mãe não me motivou. Mas eu nunca tive incentivo. E aí? E você? Você precisa ser fantoche para viver sendo empurrado pelos outros? Não, você não é. Você é um ser humano extremamente capaz, que tem uma máquina maravilhosa que é o seu cérebro, que tem que aprender a utilizá-la para você pensar com seus pensamentos. E até mesmo questionar os seus pensamentos para saber se ele realmente é seu. Porque é algo que nós temos que aprender a fazer. Questionarmos. Por exemplo, você quer fazer algo, aí vem aquele pensamento, não vai dar certo. Questione. Essa voz é minha ou é de alguém que falava que não vai dar certo? E por que não vai dar certo se eu nem fiz? Se eu nem tentei? Como é que eu vou saber? Já não vai dar certo se eu não fizer mesmo. Mas e se eu tentar? E é 50% de chance de dar certo? Eu vou em busca disso. Eu não estou indo em busca daquilo que eu já sei. Se eu não fizer nada, eu já sei. A resposta é nada. Mas e se eu fizer? Qual vai ser a resposta? Mas eu tô com medo de cair. Tá, se você cair, você vai levantar. Mas eu tô com medo do que as pessoas vão falar. Tá, não são as pessoas que vivem a sua vida, é você. E até escolher, muitas vezes, nos afastarmos de algumas que falam o tempo inteiro como nós temos que viver. Não é que nós não vamos escutar as pessoas. Tem pessoas realmente que nós devemos escutá-las. Tem pessoas realmente que estão ali conosco para nos dar as mãos. Eu vou te falar que são poucas essas pessoas, mas tem. Tem pessoas realmente que torcem por você. Pode ter certeza que tem. Mas a primeira pessoa que tem que fazer isso é você. E nós não temos que esperar por quem não torce. Nós não temos que provar nada para ninguém. Nós temos simplesmente que viver e imaginar. Se hoje for o último dia da minha vida, não com pensamento trágico, de coitado, nada disso, mas com pensamento de motivação para falar como que eu quero viver. E aí, sabe o que acontece? Nós passamos a contemplar as pequenas belezas da vida. Nós passamos a discutir muito menos, nós passamos a brigar muito menos, nós passamos a evitar situações que nos colocam em estresse, porque nós vamos nos afastar, sim, de algumas pessoas. Elas podem ser quem elas quiserem. Deixe as pessoas serem quem elas quiserem. Se você já falou, se você já mostrou algo ali e a pessoa não quis ver, deixa. Ela tem o direito de ser quem ela quiser, não vamos querer mudar ninguém, não. Vamos, muitas vezes, nos afastar emocionalmente, fisicamente também, mas nem sempre fisicamente é possível. Se afaste, então, emocionalmente, respeite, permita que o outro seja quem ele é e tá tudo certo, para ele. Agora, eu escolho como eu vou viver minha vida. Quantas vezes nós ficamos buscando viver e querer modificar o outro e deixamos nós e vamos achando que a gente é que tá certo e eu vou modificar o outro? Não, ninguém modifica ninguém, não. As pessoas só mudam se elas quiserem. E você também, você só vai mudar se você quiser. Então, a partir desse momento, olhe mais para você e olhe para a vida como a finitude mesmo, ela tem fim. E o que eu tô vivendo? Eu estou vivendo ou sobrevivendo? Eu estou ainda temendo o olhar do outro ou estou sendo eu de verdade? Quando eu for, eu vou saber que eu vivi intensamente ou não? Tem uma frase da Marília Mendonça, né, algo que eu escutei ela falar, que ela falava o seguinte: olha, eu faço tudo que eu preciso fazer, sabe? Porque eu não sei quando o Papai do Céu vai me chamar. E quando ele me chamar, eu quero saber que eu fiz tudo que eu tinha que fazer.
Eu vivi tudo que eu tinha que viver. Então, e você? Você está vivendo o que você tem que viver ou você está simplesmente fazendo o que as pessoas esperam de você e, na verdade, ninguém espera nada de você? Ninguém. A verdade é essa. Quem tem que esperar algo de nós somos nós. A quem nós devemos satisfação somos nós, a nossa consciência. Então vamos entender o seguinte, é da nossa vida que nós estamos falando. É o seu livre-arbítrio, é a sua liberdade de escolher e ser de verdade quem você é. Para que quando chegar o fim, ele pode ser daqui a pouco, você tenha certeza que você viveu, que o seu legado viveu intensamente, errou, acertou, caiu, levantou, foi de verdade um ser humano. E quem é ser humano é que nós admiramos. E é por isso que nós admirávamos tanto a Marília Mendonça. Ela era um ser humano, que caía, que levantava, que ia e que buscava realizar o seu sonho. Ela foi em busca. E nós? O que estamos fazendo? Às vezes nós ficamos lamentando, né? Ai, morreu tão jovem, mas morreu vivendo intensamente, fazendo o que amava. Ela morreu indo fazer algo que ela mais amava, que eram os shows. E nós, que muitas vezes morremos em vida. Então, muitas vezes, nós lamentamos sim, porque gostaríamos que ela ficasse aqui por muitos e muitos anos, mas vamos também enaltecê-la, né, internamente, com os pensamentos de quê? De que ela foi fazendo o que ela mais amava. E quantas vezes estamos aqui e fazendo o que detestamos, vivendo uma vida tão pequena, vivendo uma vida tão sem vontade, tão sem ânimo. E aí morremos também fazendo isso, o que não gostamos. Então vamos parar nesse momento e vamos ressignificar a nossa vida. Vamos olhar com mais coragem e colocar essa coragem em ação para sermos de verdade quem nós somos. Pequenos passos. E vamos continuando, conversando conosco, nos motivando, nos reeducando, porque temos sim que reeducar os nossos pensamentos. Temos sim que conversar conosco e não simplesmente aceitar o pensamento que vem, porque muitas vezes ele nem é nosso, ele está lá condicionado aquilo a vida inteira, aquele medo que foi passado. E eu continuo reforçando. Então, vem um pensamento de derrota, ressignifique e fale, ó, errei sim, mas aprendi, então tá tudo certo. Olha, vou fazer sim, eu não sou perfeita, e se eu errar tá tudo bem também. Se eu errar, eu aprendi. Então tá tudo bem. Pense diariamente, se hoje for o último dia da minha vida, como que eu gostaria de vivê-lo? Vamos pensar e vamos agir diferente. Se esse vídeo fez sentido para você, mostre para outras pessoas também que podem, né, precisar ouvir essas palavras, mostre para outras pessoas que pode também esse vídeo fazer sentido, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, né? Coloque aí um curtir se curtiu, se não curtiu também tá tudo certo, que faz parte. Ok? Mas quero agradecer demais e nos encontramos no próximo vídeo.